Muito boa tarde a todos, 5 horas e 57 minutos no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao Mais Pecuária do Canal do Boi. Confira os destaques de hoje. A indústria frigorífica começa a segunda quinzena do mês com dificuldades para compor as escalas de abate. As ofertas de boi gordo continuam restritas e, por essas razões, o preço da arroba segue firme em todo o país. O Brasil ainda não tem um padrão definido para a carne bovina de qualidade. O consumidor nacional se baseia nos quesitos difundidos nos mercados dos Estados Unidos e da Argentina. A afirmação foi feita pelo consultor Roberto Barcelos durante o encontro de confinamento da Coan Consultoria e do Canal do Boi, realizado na semana passada em Ribeirão Preto, São Paulo. Para o especialista, é preciso trabalhar com a consciência de que há dois mercados internos: o da carne consumida de segunda a sexta e o da carne consumida por prazer, nos churrascos de final de semana. A Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras agrícolas da América do Sul, terminou na última sexta-feira, mas nós ainda temos muitos destaques para mostrar aqui no programa. As imagens e as informações do leilão Senepol Tamar, com o melhor da raça, especialista na produção de carne. Hoje à noite aqui no Canal do Boi. Esses são os assuntos de hoje, segunda-feira, 18 de março. Você vai ver isso e muito mais a partir de agora no Mais Pecuária. Cinco e 59, começamos o Mais Pecuária com destaque para eventos. E que eventos? Em nível nacional e até internacional. A BCZ lançou na semana passada em Uberaba, Minas Gerais, a edição de número 85 da Exposebu. O evento reuniu nomes importantes do agronegócio mineiro e apresentou as novidades para a edição deste ano, que será realizada no Parque Fernando Costa. O repórter Vinícius Souza participou do lançamento e traz as informações. O lançamento da 85ª edição da Exposebu foi marcado por momentos muito especiais, principalmente porque em 2019 a ABCZ comemora 100 anos de existência. E a comemoração vai de um figurino muito descontraído, lembrando a época do século XX, e no final do evento nós também tivemos a entrega de um jornal, contando como foi o início da pecuária aqui na região. O lançamento da Exposebu foi realizado no Centro de Eventos Rômulo Kardec de Camargos, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, interior de Minas Gerais, e reuniu lideranças do setor, autoridades políticas, jornalistas e formadores de opinião, que conheceram em primeira mão os detalhes da feira. E para que tudo remetesse à década de 20, até os carros foram pensados para que a população pudesse conhecer um pouco mais de como foi esse período vivido nos 100 anos da ABCZ. Durante o lançamento, diversos temas foram abordados, dentre eles a qualidade do zebu. A subespécie domina hoje cerca de 80% do rebanho bovino brasileiro. Os zebuínos, de modo geral, no Brasil, eles são fundamentais para a pecuária nacional. É elas que dão esse desempenho que a pecuária nacional tem hoje. Grande parte dos zebuínos são responsáveis por todos os cruzamentos bovinos no Brasil. E isso aí é super importante para uma qualidade de carne melhor e mais consistente sempre. A expectativa para a próxima edição é a melhor possível. Somente na área de leilões, o evento apresentou crescimento de 20%. O Exposebu projeta faturamento de 200 milhões esse ano, entre todas as áreas, sendo que a área dos leilões, praticamente, a gente fala em 40 milhões de faturamento. Essa é uma exposição diferente, até porque são 100 anos de ABCZ. As expectativas são as melhores possíveis. Outra novidade é a participação do Girolando pela primeira vez na Exposebu, uma raça de bovinos resultante de cruzamento em proporções variadas entre bovinos europeus e da raça zebuína. Que hoje é uma raça
dos trópicos, responsável por 80% do leite do nosso país. Então, uma marca muito importante. Girolando, sem dúvida nenhuma, é também uma grife, é uma raça do nosso país e que muito nos honra por ser uma raça nacional. A participação de outros países no evento também estão ganhando destaques no cenário da ABCZ. Já se confirmaram mais de 30 países, nós estamos com a visitação, realmente vai ser uma história, realmente entrar para um marco recorde dentro da Expo Zebu. Originário da Índia, o zebu chegou ao Brasil ainda no século XIX e hoje trilha o caminho de volta para seu país de origem como exemplo de melhoramento genético e produção leiteira. Esse é o momento, né, de nós reconhecer esse trabalho, né, dos pioneiros, né, que foram à Índia, como o primeiro brasileiro, né, que se dirigiu à Índia, Teófilo de Godoy, aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro, que levou 1 ano e 8 meses para chegar à Índia. E ele ter a capacidade, né, de reconhecer, de ver a importância do zebu para o nosso país, não é? E todas as importações que aconteceram até os anos 60 e agora recentemente através de embrião congelado. A primeira-dama da ABCZ, líder da ABCZ Mulher, deu enfoque à participação feminina durante a próxima edição da feira. Nós estamos montando o espaço, vai ser o nosso momento dentro da Expo Zebu, é o espaço ABCZ Mulher. As novidades são muitas. A feira ainda vai tentar bater um recorde e ir parar no Guinness Book. Traremos também uma busca pelo Guinness na área da panela de carne, que nós vamos fazer uma panela de 6 toneladas de carne, num só panela, justamente para atender esse recorde, que é importante a gente mostrar a força da pecuária nacional. A Expo Zebu acontece de 27 de abril a 5 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Desejo que a gente tenha a oportunidade, neste ano, de realizar uma grande Expo Zebu, comemorando os 100 anos da ABCZ. 6h04 no horário de Brasília. Agora as informações do mercado financeiro. Você se recorda aqui do programa na semana passada? O dólar acumulou uma queda de 1,28% na comparação com o nosso real. E a Bolsa de Valores de São Paulo registrou novos patamares históricos de pontuação. Vamos então a São Paulo com a Sara Kirchhoff para atualizar esse mercado, abrindo a semana, não é, Sara? Quais são os números de hoje? Muito boa noite. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, esse cenário positivo visto aí na última semana, ele continuou se repetindo nesta segunda-feira, como você falou. Na semana passada, o dólar acumulou uma queda de 1,28% frente ao real e hoje, no início de semana, a moeda norte-americana volta a registrar mais uma desvalorização frente ao nosso real brasileiro. Hoje, a queda do dólar é de 0,76% e a moeda norte-americana encerra o dia de hoje aos R$ 3,79. Dólar comercial aí abaixo do patamar dos R$ 3,80 nessa segunda-feira, hein? Enquanto isso, o índice Bovespa, nosso principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que na semana passada acumulou uma valorização de 4% aí ao longo dos 5 dias, das 5 sessões, hoje volta a subir e volta a registrar novas pontuações máximas da história. Está pertinho dos 100 mil pontos o índice Bovespa, esteve acima desse patamar hoje, agora no horário de fechamento está em 99.993 pontos. Índice Bovespa batendo um novo recorde pontual, importante ressaltar, e não real. Considerando a inflação para bater os recordes reais, o índice Bovespa ainda deveria estar acima desse patamar. Mas ainda assim é um recorde pontual importante e que traz uma alta de 0,86% no índice. Falando do câmbio um pouquinho, hoje de forma geral, o dólar, ele perde força aí ao redor do globo frente a uma cesta de moedas. Há uma queda generalizada para o dólar nessa segunda-feira, uma semana de maior tranquilidade, ainda que a assinatura do acordo entre China e Estados Unidos deverá ficar para metade do ano, conforme foi divulgado ao longo do fim de semana. Os avanços nas negociações entre as duas maiores economias do mundo acabam trazendo ainda um otimismo para o mercado nesse início de semana. Tanto que os índices acionários lá na China hoje bateram as máximas
máximas aí dos últimos tempos, na máxima de 6 meses e meio, os índices acionários lá na China, que, como a gente observou, registraram algumas quedas importantes ao longo desse início de 2019. E aqui o índice Bovespa acompanha também esse movimento positivo lá de fora, mas também tem o cenário político interno, né? Tem a questão da reforma da Previdência, e boas notícias acabam animando os investidores daqui. Uma delas é que a proposta dos militares deverá ser entregue essa semana, até quarta-feira, conforme o prometido. Outra é que hoje, em um evento aqui em São Paulo com o governador do estado, Dória, o vice-presidente, agora presidente interino, né, enquanto Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, Hamilton Mourão, ele afirmou que acredita que a reforma da Previdência ela deve ser aprovada até, no máximo, o começo do segundo semestre do ano. Além disso, a espera é que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, vote o texto da reforma da Previdência perto do dia 3 de abril. Então, tudo isso por aqui também traz bastante otimismo nesse início de semana e ajuda no câmbio e, claro, também na Bolsa de Valores de São Paulo. Zaidan. Pelo visto, quase 100 mil pontos, né? Recorde, atrás de recorde. O mercado está animado, Sara. Algum destaque para o setor agro nas ações na Bolsa? Todo o destaque possível, viu, Zaidan? Na sexta-feira a gente mostrou que os papéis das principais companhias, os ligadas à indústria frigorífica, eles já registraram valorizações importantes na sexta-feira por causa da questão da peste suína da China. E nesta segunda-feira, as ações de todas as companhias ligadas aí a esse mercado, elas continuam disparando na Bolsa de Valores. JBS, valorização de 4,71% nos papéis, BRF 4,82% de alta, Marfrig alta de 4%, Minerva alta acima de 6%. Todos eles aparecendo, portanto, na ponta positiva do índice Bovespa nessa segunda-feira, nesse início de semana. Zaidan, é com você. Muito obrigado, Sara. Você volta daqui a pouco. Hoje à noite você vai ver aqui conosco o final do Shopping Cenepal Tamar. Durante toda a semana passada, houve aquela venda direta, relâmpago aqui na nossa programação e hoje é a etapa final. Praticamente quase tudo vendido durante a semana. Restam poucos lotes para o leilão de hoje à noite aqui no Canal do Boi, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Oferta especial de touros e fêmeas da raça Cenepal, PO, são animais PO. O Cenepal, como vocês sabem, é uma raça especializada na produção de carne. A realização é da Central Leilões. Nós voltamos já, depois do intervalo, com outras informações aqui no programa. Seis horas e 12 minutos, voltamos com o Mais Pecuária, destaque para a agenda de leilões. O dia 31 de março será marcado por mais uma distribuição de genética certificada da marca CV, a família de Carlos Viacava. É a edição de número 67 do leilão virtual Nelore Mocho CV. Será transmitido aqui pelo Canal do Boi no dia 31, é um domingo, a partir de 2 da tarde no horário de Brasília. Você vai ver o gado já, só vou anunciar as ofertas. 120 touros jovens Nelore Mocho e 80 fêmeas CV paridas e já inseminadas com sêmen de touros da mais alta qualidade. Como a marca CV representa sempre a inovação, o slogan do leilão, para quebrar paradigma, faz jus ao que será colocado no pregão. Veja mais na reportagem de Daniel de Paula. 33 anos de seleção. 31 de avaliação pela ANCP. Um melhoramento genético que nunca deixou de acontecer e que ganhou o reconhecimento do mercado com tanta contribuição que notabilizou esse Nelore Mocho. 200 frutos dessa excelência toda estão no 67º leilão virtual Nelore Mocho CV, que o Canal do Boi mostra dia 31 de março. A seleção de Carlos Viacava, que a família integra com lavouras de altíssima produtividade, seja na soja ou no milho, começou primando por fertilidade e habilidade materna. Tudo mais foi incorporado ao longo das gerações, sobretudo a precocidade, evidente nos 120 touros jovens desse porte, com um deles passando de 53 centímetros de CE
e nas 80 fêmeas paridas da base do plantel CV, que fazem parte de uma venda especial da marca. Nós já estamos agora indo para o 4º ano de inseminação das bezerras de 10 a 14 meses. Então aí, vocês vão ver que no nosso leilão já tem muitos filhos e filhas dessas bezerras super precoces, de vacas que emprenharam e que pariram aos 2 anos de idade. Isso é um trabalho que demanda um certo tempo, uma certa perseverança, uma continuidade. O boi tem que ser abatido aos 2 anos, com 20 arrobas, essa é a nossa meta. Enfim, nós estamos buscando isso, a pecuária de ciclo curto, o gado fértil e o gado que dá lucro para o criador. É isso que nós queremos. Você olha o touro, tem a cara, né, do touro CV, é um touro costeludo, um touro de boa musculatura, é um touro de aparelho reprodutor, de características secundárias de masculinidade. Que a gente procura oferecer para o mercado esse touro que tem a cara da marca CV, né? Apesar de poder variar as linhagens, a gente procura sempre manter um biotipo que é o que a gente procura, um animal mais moderno, de ciclo mais curto. Quando nós começamos há 6 anos atrás o projeto de integração, foi quando a gente conseguiu um conforto melhor de nutrição a nível de pasto, porque aí você tira a soja e implanta a pastagem de inverno, você tem essa pastagem de inverno bem mais farturosa e com um ganho em média de 400, 500 gramas até 600 gramas durante todo o período, único exclusivamente a pasto. Quando começou a melhorar a condição do ambiente da fazenda com a integração, resolvemos fazer o desafio precoce das novilhas, né, e já, quer dizer, tinha aquele potencial genético ali no rebanho, apesar de nunca a gente ter selecionado especificamente para precocidade sexual, a pressão de seleção para fertilidade e para precocidade de carcaça se apareceu também para essa característica. Hoje nós estamos trabalhando aí com 65% de prenhez precoce. Pela primeira vez, as filhas das precoces já entraram em monta também, quer dizer, reduzindo o intervalo de geração, pondo mais pressão de seleção e, com certeza, melhorando muito os índices econômicos, né? Você não tem mais recria de fêmea dentro da fazenda, a sua bezerra vira matriz já no 1º ano. As fêmeas do leilão vão com uma idade média de 3 anos e meio. É gado jovem, fêmea que você pode comprar e ter ela por muito tempo na fazenda. Isso aqui não é vacada de descarte, gente. Isso é uma vacada de trabalho nosso do rebanho, mães de touros, inclusive que nós vendemos touros do ano passado, filho dessas vacas. E os produtos que estão no pé dessas vacas, nós temos bezerros que é 0,1%, 0,5%. E essas vacas estão inseminadas de novo do que elas estão no pé, para ver que aqui já está provado o acasalamento. A bezerrada que está indo no pé, com certeza, são animais de excelente avaliação genética e vão ser touros aí na fazenda de quem comprar, com certeza. Além de toda a qualidade que se fortaleceu em todos esses anos de credibilidade da marca CV, uma questão chama bastante atenção nos trabalhos que a empresa desenvolve ano após ano. O seu marketing, a linguagem utilizada para mostrar essa excelência toda. A deste ano, neste leilão já, você vai ter como grande destaque a manchete de marketing deste evento é Quebrando Tabus. E você vai entender por quê nas facilidades que a marca CV leva para um leilão como esse. O grande facilitador é a comercialização em 10 parcelas e comissão de apenas 5%, mas só para quem quiser pagar mensalmente. Quem quiser pagar à vista, fica isento dela. O nosso pensamento é o touro que vai para a vacada, vai trabalhar e por isso nós não temos como fazer esse financiamento de 30 meses. Isso aí está fora da realidade econômica, financeira do criador, do pecuarista. O objetivo é realmente trazer essa comercialização de animais de genética para dentro da realidade da nossa pecuária, Daniel, né? Sem aquele multiplicador exagerado das parcelas de leilão e também a condição de comissão reduzida para o comprador, condição de facilidade de frete que nós vamos ter no leilão. Acho que é realmente uma oferta de uma genética muito boa e de uma maneira, uma transparência comercial muito grande. Se o resultado que você quer colher combina com o que essa genética pode oferecer, então acompanhe o 67º Leilão Virtual Nelore Mocho CV, 31 de março, domingo, a partir de 2 da tarde, pelo Canal do Boi. Pois é, diferenciada essa condição de pagamento em 10 parcelas pela família do Carlos Viacava. 6h19, hoje é segunda-feira e o Banco Central divulga o Boletim Focus,
com as expectativas de economistas de diversas instituições financeiras sobre a nossa economia. Muita gente fica de olho, por exemplo, no que os economistas esperam para o crescimento do Brasil, o PIB. De quanto será o crescimento do PIB em 2019? Vamos saber da Sara. Ô Sara, em relação à semana passada, ao boletim da semana passada, teve alguma evolução essa expectativa do PIB? Zaidan, teve variação sim em relação ao boletim da semana passada. Na semana passada falava-se em um crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, para esse ano de 2,28% e houve um ajuste para baixo, dizendo que o PIB até o fim desse ano será de 2,01%. Essa é a terceira redução seguida nas projeções para o PIB desse ano e essas reduções elas começaram depois que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o PIB referente ao ano de 2018, mostrando que o crescimento foi de 1,1%, repetindo aquele resultado do ano de 2017. Ainda em relação ao PIB, Zaida, para o ano que vem não teve nenhuma variação, continua se esperando um crescimento de 2,8% para o PIB em 2020. E ainda falando sobre isso, hoje, nessa segunda-feira, o Banco Central lançou aquele Índice de Atividade Econômica, o IBC, que é considerado aqui no Brasil como se fosse uma prévia do PIB. O PIB oficial ele é divulgado depois pelo próprio IBGE, mas esse levantamento do Banco Central ele costuma ser divulgado um pouco antes, eles andam juntos, só que a forma com que eles são apurados é diferente. Esse índice do Banco Central, ele serve principalmente na definição do Banco Central, da instituição financeira, aí para definição dos juros da economia. Sobre o mês de janeiro, esse índice, ele mostra que houve uma desaceleração no PIB em janeiro, primeiro mês desse ano, na comparação com o dezembro. A queda foi de 0,41% frente a dezembro de 2018, mas frente a janeiro do ano passado, houve um crescimento de 0,79%. Aí, de acordo com o que mostra esse levantamento divulgado pelo Banco Central, como eu falei, é uma prévia aí do PIB oficial que será lançado depois pelo IBGE. E a gente, claro, segue acompanhando todos os desdobramentos em relação a esses índices e também a essas projeções que servem de um termômetro aqui para a nossa economia. Zaidan, é com você. Legal. Obrigado, Sara. Daqui a pouco você volta com outras informações de mercado, 6h21. Durante o encontro de confinamento da Coan Consultoria e do Canal do Boi, realizado na semana passada, o João Pedro Cuti Dias conversou com o presidente da Comissão de Pecuária de Corte da Federação de Agricultura do Estado de Goiás. Falaram sobre as fake news que cercam o mercado brasileiro de carne, por exemplo, fake news espalhadas pelos concorrentes da produção brasileira. Acompanhe. Maurício, o Brasil ocupa um espaço importante hoje na produção de carne bovina, tanto para atender o nosso mercado como para exportação. Perfeito. Mas mesmo assim, produzindo um alimento tão importante do ponto de vista biológico, do ponto de vista nutricional, nós temos uma campanha dentro do Brasil e fora do Brasil contra a carne bovina. Você como é que vê essa situação? Bom, isso não é uma guerra de informação, isso na verdade é uma guerra comercial que vem se acirrando. O que acontece é que todos os players do sistema de vendas de carne de todo mundo temem a produção brasileira, porque sabem que o Brasil ele detém uma condição de competitividade, não apenas por preço, pelo custo de produção, mas pela qualidade obtida nesses animais a pasto e de bem-estar absolutamente diferenciado de todo o planeta. E isso faz com que o mundo, de uma forma geral, teça essa guerra comercial contra o Brasil através de informações fakes, para usar uma palavra da moda, para não dizer que é mentira pura. Mas, enfim, de uma forma geral, como o consumidor mundial ele não detém muito conhecimento sobre aquilo que ele ingere e muito menos sobre os processos de produção daquilo que ingere, então acaba dando um espaço muito grande a esse monte de informações truncadas, meia verdade, recheada de outra metade de mentira, e faz com que a gente, infelizmente, assista uma quantidade enorme de bobagens ditas sobre a carne bovina e sobre o sistema de produção bovino.
O nosso boi é um boi verde amarelo. 90% do tempo ele está em cima de pasto e algum tempo final, alguns casos ele recebe concentrado para terminação, para dar um acabamento melhor. Isso, você hoje com a Embrapa mostrou que nós temos condição de produzir uma carne de boi com carbono neutro, carbono zero. Ou seja, aquilo que a forragem, a parte aérea, as raízes sequestram de carbono, seria equivalente ao que o carbono porventura fosse emitido pelos animais. À medida que nós conseguimos reduzir a idade de abate, também ajuda. Mas por que isso não chega até o consumidor final, essa informação? Olha, João, antes de qualquer coisa eu vou corrigir você. Quando você falou que o sistema de produção pecuária brasileira é de carbono zero, não é verdade. O sistema de produção brasileiro não é de carbono zero, é o contrário. Nós, pecuaristas brasileiros, nós geramos um crédito formidável de carbono. Não é carbono zero, não. Nós geramos crédito para o restante do planeta. E a Embrapa, junto com diversas outras entidades, ONGs, o Grupo da Pecuária Sustentável, o Grupo Técnico da Pecuária Sustentável, o GTPS, apresentaram em dezembro último na Polônia, de forma absolutamente cabal e definitiva, científica, que o sistema de produção pecuário brasileiro, ele gera este crédito. Nós estamos longe de ser aqueles que estragam o oxigênio, que estragam a água, que estragam o planeta. Ao contrário disso, o pecuarista brasileiro, antes de ser um grande produtor de carne, é um excepcional guardião da natureza mundial, e é preciso que ele seja reconhecido e é preciso que ele seja remunerado por essa excelência, João. 6 horas e 25 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouco tem mais a repercussão desse encontro de confinamento da Coam, Consultoria e do Canal do Boi aqui no programa. Nós vamos conferir agora a análise de mercado de reposição. A troca de boi gordo por animais magros. Como é que está esse mercado? Vamos acompanhar o analista Breno de Lima, da Scott Consultoria. Olá a todos, hoje eu trago informações a respeito do fechamento do mercado de reposição da segunda semana de março de 2019. O mercado de reposição voltou ao seu ritmo normal após ter menor movimentação no início do mês em função do carnaval. No mercado do boi gordo, as cotações estão firmes e isso tem estimulado a procura pela reposição do rebanho. A categoria mais procurada no momento é o boi magro, que tem um giro mais rápido, né? Porém, a oferta dessa categoria está restrita e esse fato gera ofertas de preços maiores por parte da ponta vendedora. Além disso, diante dos menores volumes de chuvas no final de 2018 e início de 2019, os animais desta categoria sentiram a piora das pastagens e, consequentemente, tiveram uma queda de sua qualidade. Em função disso, a ponta compradora insiste em pagar menos pela categoria e a maioria dos negócios travam então nesse momento. Com relação aos bezerros, a oferta ainda está curta na maior parte do país, pois os bezerros da safra ainda não ainda chegam de maneira tímida ao mercado, não chegaram com maiores volumes. A expectativa é de que os maiores volumes se concentrem entre abril e maio. Para o curto prazo, a tendência é de que a procura por reposição permaneça em bons ritmos e alguns fatores corroboram para esse cenário. Por exemplo, o primeiro é que, devido à oferta restrita de boiadas, a arroba do boi gordo tende a seguir firme nos próximos dias, fato que colabora então com a troca. Outro ponto é que, com os bons volumes de chuvas recentes, que a gente observou em fevereiro e início de março, houve melhora das pastagens, fato que respalda então a compra dos animais de reposição. Bom, vamos ver a relação de troca em 3 regiões diferentes do país, com dados apurados pela Scott Consultoria, de onde veio o Breno de Lima, que se acompanhou. Vamos pegar como base um boi pesando 16 arrobas e meia. Vamos começar com o estado de Mato Grosso, no centro-oeste do país. Hoje, segundo a Scott Consultoria, o preço médio do boi, o preço mínimo base, está em R$ 138,50. Vamos ver como é que fica essa relação. Aí você tem um boi gordo pôde, quem vendeu um boi gordo com essas características que eu falei, 16 arrobas e meia nessa cotação, pôde comprar 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.800, pôde comprar 1,4 garrote de 9 arrobas e meia, cotado hoje a 1.630, e um bezerro
bezerro de 7 arrobas e meia, 1,7 bezerro, né? A relação ficou assim, um boi gordo para 1,7 bezerro, cotado hoje a R$ 1.350. Outro estado agora da região sudeste, Minas Gerais, segundo a Scott Consultoria, o preço mínimo hoje R$ 143,62, R$ 143,62. Vamos ver a relação de troca com o mesmo boi, pesando 16 arrobas e meia. Quem vendeu esse boi pôde comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro de 12 meses, pesando 7 arrobas e meia. Vamos para o Nordeste agora, estado da Bahia, cotação hoje, preço mínimo R$ 146. Esse boi gordo de 16 arrobas e meia, com ele foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro. Confira agora as informações da Casale. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. 6h31, vamos para um intervalo comercial. Na sequência, as exportações brasileiras do agronegócio na semana passada. Você vê soja, mais uma vez, carro-chefe com um número bastante positivo. No acumulado de março até agora, 4.800.000 toneladas exportadas. Voltamos já. 6h33 no horário de Brasília. Voltamos com mais destaque para a nossa agenda de leilões. Eu vou agora para Sinop, no norte do Mato Grosso, com o leiloeiro Arnaldo Campos, sobre os próximos eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Grande Arnaldo, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Zaidan, boa noite aos amigos de casa. Pois é, Zaidan, vamos focar hoje no leilão de domingo agora, viu, Zaidan? Dia 24, a gente tem o leilão da Marca OL, 3.000 fêmeas crioulas de uma marca só, viu, Zaidan? Um gadão realmente, uma liquidação de plantel praticamente de reposição, né? A Marca OL estava guardando essas bezerras e novilhas para fazer a sua reposição de matrizes e, por mudança na atividade, resolveu liquidar tudo. São 3.000 fêmeas crioulas, um gadão. E esse leilão é agora no próximo domingo, dia 24, com a transmissão do Canal do Boi, a partir das 14 horas, horário de Brasília. E eu já tenho alguns lotes, viu, Zaidan? Pode trazer para mim o lote L1? Vamos mostrar o L1 para a gente já ter uma ideia do gado que a gente vai ter no próximo domingo. Tá aí o lote L1. Isso é um gado que já foi filmado lá próximo à Nova Monte Verde. O gado está em 4 fazendas da Marca OL, está aqui próximo a Colíder, próximo a Nova Canaã do Norte e também próximo a Nova Monte Verde. Lá em Nova Monte Verde nós temos esse lote aí com 92 fêmeas, com 197 quilos, um gado de 12 para 14 meses de idade, né? Isso é uma vantagem muito grande, você vê que é um gado que já tem ela não tem muito peso, porque se sentiu um pouquinho mais a desmama, mas é um gado erado e de muita qualidade. A Marca OL caprichoso, um plantel de mais de 5.000 vacas e estava retendo essas bezerras e novilhas para reposição. Por mudança na atividade, resolveu liquidar tudo e essa liquidação é agora, no próximo domingo, dia 24. Traz para mim o lote L2.
Pode trazer o L2 com 130 fêmeas, um gado já de 241 quilos de peso médio, um gado de 8 arrobas, né? Você vê que ela é um gado de 8 arrobas com 16 para 18 meses, né? Um gado que, se bem conduzido agora na recria, você insemina ela no início da próxima estação de monta ou coloca touro de qualidade. Um gado que, se quiser matar também, vai sair na frente nesses protocolos que os frigoríficos estão bonificando bem agora a carne de novilha, né? Novilha precoce, novilha bem acabada. Então, assim, é um gadão da Marcoelli, e eu antes não vou nem falar dos outros eventos agora nesse momento, porque a gente quer realmente focar, Zaidan, nesse evento do dia 24, que vai trazer essas 3.000 fêmeas aí, né? E os amigos de casa podem ficar atentos, uma oferta realmente muito especial de fêmeas crioulas, 100% crioulas da marca OL. Vamos mostrar o lote L3? O lote L3 com mais 53 fêmeas, mais pesado um pouquinho, com 249 quilos de peso médio, né? E esse gado Guzonel, eu queria chamar a atenção que nós vamos ter lá alguns lotes de Guzonel, né? A Marco L usa reprodutores Guzerá em cima da vacada Nelore, então a gente vai ter lá alguns lotes de Guzonel, mas o amigo de casa, meu caro amigo Zaidan, pode ficar atento no próximo dia 24. Uma oferta como essa não tem todo dia, num momento como esse, na virada de ciclo da pecuária, onde a fêmea está cada dia mais valorizada, cada dia mais procurada, né? Ou para engorda, ou principalmente para cria nesse momento, porque o bezerro está cada dia mais valorizado, cada dia mais difícil de encontrar, e esses projetos de integração lavoura-pecuária têm buscado bezerro, garrote no mercado para aproveitar essa pastagem de inverno, essas rosizienses que a gente tem aqui no Mato Grosso no inverno, então tem valorizado muito realmente a reposição, e é o momento de repente você entrar num plantel como esse, comprar fêmea de qualidade para entorar, para inseminar e produzir bezerro para participar desse mercado aí. Ok, meu caro amigo Zaidan, muito obrigado aí pelo espaço aí, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Legal, obrigado Arnaldo, bom trabalho, até amanhã. 6h38, na terceira semana de março deste ano, que foi a passada, a balança comercial brasileira registrou um superávit, mais uma vez, superávit de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o resultado das exportações de 4 bilhões e 800 e das importações que fizemos de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Esse é o faturamento das exportações, o resultado das exportações. Vamos conferir agora como é que ficam as exportações para os produtos do agro. Vamos lembrar que a soja, o nosso carro-chefe, pode, no andar da carruagem, chegar ao final de março com cerca de 10 milhões de toneladas exportadas. Estou aqui com o João Pedro para comentar esses resultados das exportações. Tudo bem, João? Tudo bem, Zaidan? Vamos começar com os números da soja exportada na semana passada. O que nós temos da soja? A média diária exportada, pode colocar para a gente? 532 mil toneladas. Esse acumulado de 4 milhões e 800 mil. Exportamos até agora 75% a mais do que em fevereiro, mês passado, e 27% a mais do que março do ano passado. Impressionante. Isso é resultado da briga dos Estados Unidos com a China, João? Ainda é. Você tem uma indefinição do mercado chinês. Comenta-se da questão da qualidade da soja que está armazenada nos Estados Unidos. Começa a surgir boatos no mercado a respeito disso. Agora mesmo surgiram problemas de frio que atrapalhou o embarque deles lá. Mas o Brasil está indo bem. A dificuldade nossa é a logística. Mato Grosso, que é o maior produtor e o maior exportador, está enfrentando dificuldades pela BR-163. Chegar lá em Miritituba, atrapalhou, isso criou alguns problemas para as trade. Mas a média de 10 milhões é uma média a previsão que pode chegar esse mês às exportações é um número muito bom. Você não dá para reclamar, não. Agora, a grande dúvida é que o produtor daqui para frente começa a segurar a soja. Ele começa a ver que, em relação ao preço do ano passado, ele está vendendo mais barato, bem mais barato que o ano passado. O preço no Porto, 77, 78, você traz essa soja para boa parte do Brasil abaixo de 65. Ele ainda guarda aqueles números bons de 70, 75. Então, há uma tendência daqui para frente segurar um pouco mais a soja, aguardando uma possível reação.
O americano começa a plantar a partir do mês que vem. Há uma expectativa que haja uma redução de plantio da área plantada americana em função da própria situação do produtor americano, porque esses preços de $9 o bushel não remuneram o produtor, não. Vamos ver os números do milho também. Esses dados foram informados agora há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Exportamos uma média de 45 mil toneladas, acumulamos até agora 407 mil toneladas exportadas, queda na comparação com o fevereiro último de 48%, talvez porque a colheita ainda não havia sido realizada. Porque à medida que você chega com muita soja no porto, os armazéns não querem receber milho, né? Eles não têm dificuldade para embarcar simultaneamente. E o milho não consegue competir em termos de transporte com a soja. O milho vale $182, a soja vale o dobro, vale $360 a tonelada. Então ela aguenta pagar um frete rodoviário um pouquinho maior do que o milho. O milho não aguenta. Milho, se você pegar o preço no porto de R$39, R$40 o saco, você pagando R$12 para levar, sobra pouco para o produtor. Então há uma tendência a segurar. A primeira safra começa a entrar agora, colhendo agora, está colhendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse milho atende o mercado interno deles e o Mato Grosso está exportando ainda safra de estocada do ano passado. Vamos ver as carnes, começando pela carne suína. Na semana passada, a média de 2.800 toneladas, acumulamos até agora 25 mil, aumentamos em 22% em relação ao mês passado, fevereiro, e em relação a março do ano passado, 20% de aumento também. A carne suína é... Boa reação para o suíno. Boa, isso aí quem está puxando é a China. A China está puxando isso aí. E começa a surgir informações no mercado internacional de que a quebra da produção chinesa de carne não é coisa pequena, é coisa de mais de 10 milhões de toneladas. Se realmente confirmar essa quebra nas exportações da produção chinesa de carne suína, o que vai acontecer? Eles vão ter que buscar mais carne no mercado mundial. Isso vai ajudar tanto o suíno, como vai ajudar também a questão da carne bovina, porque é uma alternativa a mais. O frango a China já é o principal comprador de frango brasileiro. Ou seja, todas as carnes estão sendo beneficiadas de um problema que está acontecendo na China com a peste suína africana. E os frigoríficos brasileiros melhorando as cotações dele na Bolsa, também na expectativa que haja daqui para frente um bom número nos balanços dos frigoríficos brasileiros. As ações têm reagido se bem, valorizado na Bolsa, dos grandes frigoríficos, né, os exportadores. Vamos ver, frango, como é que foi na semana passada? Nós exportamos 19 mil toneladas, a média diária, acumulamos 170 mil, quase 171 mil. Comparação com o mês passado, 31% de aumento e 13% comparado a março do ano passado. Recuperação do mercado de carne de frango. Essa é uma recuperação, porque o ano passado foi um desastre. A produção brasileira caiu mais de 3%. Ou seja, o alojamento de pintos, quando chegamos a alojar 580 milhões de pintos por mês, veio para 520, 515, porque o mercado interno não estava comprando e também as exportações foram prejudicadas, aquelas operações, carne seca, trapaça, etc. O embargo dos principais frigoríficos brasileiros, da BR Food. Faltou insumo para a produção por causa da greve também? Também, não. O ano passado foi a tempestade perfeita. O que se podia pensar de besteira para acontecer, aconteceu, né? Então agora está numa fase de recuperação. E esperamos, a Arábia voltou a comprar, a China comprando bastante, Hong Kong comprando bastante. Possivelmente a Rússia volta a comprar alguma coisa, pouco, mas volta. Ou seja, o mercado melhorou bastante e o frango precisa da válvula de escape da exportação. Num total de próxima de 14 milhões de toneladas, o Brasil tem que exportar, pelo menos, voltar a exportar acima de 4. Porque o mercado interno, com a dificuldade que tem, nessa área da avicultura, o único setor que está bem é ovo, né? É 8,6. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora a carne bovina. 7 mil toneladas a média exportada por dia. Foram 5 dias úteis, né? Então só na semana passada 35 mil toneladas. No acumulado do mês do carnaval, tivemos menos dias úteis, 62 mil toneladas. Mesmo assim, na comparação com fevereiro, que foi um mês menor também, né? 20% de alta, e na comparação com março do ano passado, 20% de alta, João.
É a válvula de escape que está acontecendo no Brasil. O Brasil aumentou 3,4 o abate e, consequentemente, aumentou mais de 350 mil toneladas de carne produzida. O abate de fêmea foi maior e nós temos que achar mercado para isso. O mercado está sendo um mercado externo. O mercado interno ainda não está conseguindo absorver toda essa oferta que tem. Consequentemente, a válvula de escape é o mercado externo. E, novamente, a gente sempre fala que a grande puxador de todas as carnes, suína, aves e carne bovina, é o mercado chinês. Então, esses nossos ministros aí da Relações Exteriores têm que maneirar nas entrevistas dele, não pode falar mal do chinês. O chinês é um parceiro extremamente importante para o Brasil. E agora, nos Estados Unidos, tentando uma negociação com os norte-americanos para ver se o Brasil volta a exportar a carne in natura para eles. Olha, a exportação de carne in natura vai ser muito bom no aspecto de uma grife para o Brasil. O Brasil vai... nós estamos exportando para os Estados Unidos, outros países do mundo vão encarar isso como um fato positivo na questão sanitária, mas o mercado americano, o lobby do mercado americano é muito pesado, não vai deixar crescer muito. Mas se nós voltarmos a exportar, ótimo. E esperamos que os frigoríficos não façam a mesma besteira de mandar peça com um abscesso dentro. Ou seja, eles criaram condições para o governo americano, para o USDA, para o Departamento de Agricultura americano, proibir as importações de carne in natura. Uma coisa lógica, não podia ter acontecido nunca na vida aquele negócio. Tá certo. João, obrigado. Vamos para o intervalo comercial, 6h47 no horário de Brasília. Daqui a pouco nós vamos acompanhar uma entrevista que eu gravei com um dos maiores especialistas e consultores em qualidade de carne bovina aqui no Brasil. Entrevista gravada durante o encontro da Coan Consultoria do Canal do Boi, na semana passada em Ribeirão Preto. Vale a pena você esperar aí, porque a entrevista está muito bacana. Até já! 6h49 no horário de Brasília. Vamos lembrar o grande sucesso que foi na semana passada em Ribeirão Preto, São Paulo, o encontro de confinamento, gestão técnica e econômica da Coan Consultoria e do Canal do Boi. Aí você tem imagens de uma das palestras, foram várias, distribuídas em 4 painéis sobre não apenas o confinamento de bovinos, mas todo o complexo que envolve a produção, o ambiente econômico aqui no Brasil, enfim, um grande sucesso de crítica e de público. E eu quero abordar um dos assuntos que nós buscamos lá nesse encontro, que é o seguinte: o Brasil ainda não tem um padrão definido para a carne bovina de qualidade. O consumidor nacional se baseia nos quesitos difundidos, por exemplo, nos mercados dos Estados Unidos, Austrália e até aqui no Mercosul, Argentina e Uruguai. A afirmação foi feita pelo consultor Roberto Barcelos, com quem eu conversei durante esse encontro de confinamento na semana passada em Ribeirão Preto. Ele explica que há 2 mercados bem distintos no Brasil. O mercado da carne consumida de segunda a sexta, e o da carne consumida por prazer nos churrascos de final de semana. É dele também a afirmação de que a produção da carne de qualidade, olha, vejam só, equivale, a produção brasileira de carne, chamada carne de qualidade, equivale a apenas 250 gramas por habitante ao ano aqui no Brasil. Nós gravamos uma entrevista longa, tivemos que dividi-la em partes. Confira a primeira parte agora. Que a palavra qualidade é muito subjetiva. Então a gente tem que se adequar à expectativa do consumidor como consumidor para atender o perfil do que ele define por qualidade. A gente não tem um padrão brasileiro. O que chegou para a gente, e é uma coisa muito recente, é um padrão importado, então ainda está pesando muito alguns quesitos que a gente sempre enxergou nas carnes americanas, australianas, argentinas, uruguaias, que é o marmoreio. E o consumidor brasileiro, ele se encantou com o marmoreio em função de um sabor, de uma suculência, virou palavra de ordem em todos os programas de carne, todos os programas de marca de carne.
porque eles disputam ainda o mesmo mercado. Quando eu falo em qualidade de carne, eu preciso dividir dois mundos. Eu preciso dividir o consumo de segunda a sexta-feira, onde existem algumas exigências do consumidor, e muito mais ligadas a preço, a rendimentos, do que propriamente dito a qualidade. O prazer de comer a carne. De segunda a sexta-feira a gente come carne como para se alimentar. De final de semana a gente come carne para ter prazer. Então, quando a gente toma a decisão de compra de uma carne por prazer, a nossa régua de preço sobe. E aí a gente vai buscar características diferentes das características que a gente busca durante a semana. E é o mesmo consumidor. Então, eu divido em dois mundos. O animal mais eficiente para produzir a carne do dia a dia é diferente do animal que vai produzir a carne do fim de semana. E isso gera oportunidade para diversas raças, diversos sistemas de produção, diversas características de regiões para produzir a carne, para adequar aos seus mercados. O erro que a gente pode cometer é colocar a carne do padrão do dia a dia para o consumo no churrasco e pegar a carne do padrão de churrasco para consumir no dia a dia. Alguém perde ou em rendimento de desossa, ou em preço e assim por diante. Roberto, o Brasil produz cerca de 10 milhões de toneladas de carcaça, equivalente carcaça por ano de carne, 10 milhões. 80% dizem são consumidos aqui internamente e 20%, talvez um pouco mais, um pouco menos, são dedicados ao mercado internacional. Essa carne, 10 milhões de toneladas que nós produzimos, ela está muito mais ligada à carne do dia a dia. Sim. E quanto que nós temos dessa carne produzida no Brasil, não vamos falar da carne importada, a carne produzida no Brasil, dedicada aos finais de semana? Se a gente somar todo o universo de marcas de carne, os programas de carne certificadas, as iniciativas de verticalização que já ocorreram no Brasil, as marcas que começaram a surgir, a gente percebe que a gente está falando alguma coisa de 800 a 1 milhão de cabeças. Dentro de um universo de 40 milhões de cabeças, é muito pouco, 2,5%. Dentro desses 2%, eu ainda sou um pouco mais exigente. E aí eu falo que a gente está trabalhando na casa de 1%, para atender nicho de mercado, que é esse perfil de produto de churrasco de fim de semana. E esses animais que produzem esse volume que você disse, da carne para o final de semana, eles têm alguma coisa específica, alguma raça específica, algum cuidado específico? Obviamente existem vários caminhos para chegar no mesmo produto. Quais características esse produto precisa apresentar? Maciez, sabor e suculência com consistência. A palavra consistência é muito forte, então ela tem que entregar essas características 100% das vezes. Isso gera um trabalho muito grande, porque você tem que transformar biologia em matemática. A variabilidade genética de indivíduos, de raças, é muito grande para você padronizar em 3 características que essa carne precisa ter. Então, na minha opinião, é possível fazer esse produto macio, saboroso e suculento com diversas raças. E aí eu quebro já... Sozinhas ou cruzadas? Sozinhas e cruzadas. O cruzamento ele te traz alguns ganhos extras. Eu sou a favor do cruzamento, mas eu sou a favor também de um trabalho muito bem feito nas raças puras. No Nelore, o Nelore é apto a produzir uma boa carne de qualidade, sim. Estou envolvido com projetos que buscam atender nichos de mercado com uma bela carne Nelore. E a gente ainda está começando esse processo. O que a gente produz de carne de qualidade seria equivalente hoje a um bife de 250 gramas por habitante por ano. As pessoas têm dúvida, mas será que tem espaço para todo mundo? Será que tem demanda por esse tipo de produto? A gente está diante de um universo que representa um bife de 250 gramas por habitante ano. Então dá para dobrar, triplicar, quadruplicar, que tem demanda. Pois é, esse é o Roberto Barcelos. Como eu disse, a entrevista ficou muito longa e muito educativa. E na próxima
a parte 2, que nós vamos exibir aqui no programa, na edição de amanhã, ele fala sobre a iniciativa de pecuaristas que querem, ou sozinhos ou em cooperativas, montar as suas próprias distribuições. Contrata o abate, faz toda a produção, né, o processamento e lança uma marca do mercado. Ele fala sobre esse assunto, na entrevista que nós vamos ver na sequência amanhã. O Breno de Lima, da Scott Consultoria, já falou agora há pouco sobre o mercado de reposição. Tá bom, tá quente, o preço do bezerro tá bom, o preço do boi magro também. Vamos ver agora a análise de mercado do boi gordo com o Breno. A semana começa bem. A segunda quinzena do mês, normalmente mais fraca, começa quente também para os preços da arroba. Vamos conferir. Olá a todos! Hoje eu trago informações a respeito do fechamento do mercado do boi gordo do dia 18 de março de 2019. Já estamos na segunda quinzena do mês e conforme o mês vai chegando ao fim, menor tende a ser o consumo de carne bovina. Porém, apesar desse cenário de demanda enfraquecida, a oferta de boiadas que continua restrita vem mantendo as cotações da arroba do boi gordo firmes. No fechamento do dia 18, por ser início da semana, algumas indústrias ainda não traçaram as estratégias de compra da semana e ficaram de fora das negociações. Diante disso, tivemos poucos ajustes nas referências. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, em apenas 4 delas houve mudanças nas cotações, alta em 3 e queda em apenas 1. O destaque fica por conta da praça de Paragominas, no Pará, onde o preço da arroba do boi gordo subiu 1,4% em relação à última sexta-feira e está cotado em R$ 140 à vista livre de fundo rural. Por lá, o excesso de chuvas tem dificultado o transporte dos animais, colaborando com a menor disponibilidade e preços firmes. Chegando perto de 7 da noite, horário de Brasília, você viu que o Breno destacou Paragominas. Vamos ver a cotação hoje na região norte do país, apurada pela Scott Consultoria. Preço à vista livre de fundo rural é o preço mínimo, tá? Preço mínimo apurado hoje. Ele falou que Paragominas teve destaque, sim, alta de R$ 2,00 por arroba, que subiu para R$ 140. Teve uma alta também na região, uma alta menor, de 50 centavos em Redenção, no Pará. A arroba subiu para R$ 134,50. Esse é o preço mínimo, importante destacar, teve negócios acima desses valores. São os números de hoje apurados pela Scott Consultoria. Depois do intervalo comercial, você vai ver mais informações de mercado direto de São Paulo. Até já. A produção nacional de ovos de galinha atingiu o recorde de 3 bilhões e 600 milhões de dúzias no ano passado. Um aumento de 8,6% na comparação com a produção de 2017. Os dados são da pesquisa trimestral de abates de animais divulgados na última quinta-feira pelo IBGE. Segundo eles, houve avanço em 23 das 26 unidades da federação, com granjas enquadradas no universo das pesquisas. Os mais expressivos aumentos ocorreram em São Paulo. São Paulo teve aumento de mais de 74 milhões de dúzias no ano passado. Espírito Santo também se destacou, com mais de 52 milhões de dúzias produzidas em 2018, na comparação com 2017. E teve uma redução destacada pelo IBGE, a mais significativa, ocorreu no Distrito Federal, que produziu 1.300.000 dúzias de ovos a menos no ano passado. São Paulo manteve a liderança estadual na produção, com quase 30% do total produzido no Brasil em 2018. Esse avanço do ovo, João, nós vimos, você tocou nesse assunto agora há pouco, apesar da dificuldade que o país teve com o mercado de frangos, né? A cadeia do frango, muitos problemas no ano passado, mas tivemos esse aumento aí. Duas razões básicas. A primeira é a questão de renda do brasileiro. Nós temos hoje 13 milhões de desempregados, 5, 6 milhões de pessoas que já não estão procurando emprego, dá 18 milhões. Deve ter uns 15 milhões que estão subempregados, trabalham menos de 4 horas por dia. Ou seja, você tem uma massa de 30 e tantos milhões de irmãos nossos, irmãos e irmãs nossos sem renda, ou muito pouca renda.
O que acontece? Essa pessoa, quando vai no supermercado, ele vê uma dúzia de ovo por R$4, ele calcula, são 3 dias, são 3 refeições que está fazendo uma mistura proteica de alta qualidade, que é o ovo. Vai comprar o ovo. Hoje, carne de dianteiro, eu acompanho bem os preços das carnes, você não encontra carne de dianteiro por menos de R$13, R$14. Então, a opção passou a ser o ovo. Associado a isso, essa questão de renda, você tem também uma outra... O ovo foi reabilitado pelos chamados formadores de opinião. Tem um modismo aí, tem gente que come de 3 a 4 ovos também, só no café da manhã. Também tem essa aí. Por dia. Tem por isso, mas ele foi reabilitado de forma geral. No passado havia uma certa restrição, não pode comer muito ovo, questão de colesterol, tal. Acabou. Hoje ele voltou a ocupar aquele espaço que ele tem na mesa, ou seja... Agora, vai haver uma revolução na produção de ovos no Brasil, com certeza absoluta. Essa questão de produzir ovo, galinha em gaiola, vai haver uma pressão muito grande por parte da mídia, por parte de algumas redes de supermercado, por algumas redes de fast food, que vão querer ovo produzido de galinha solta, ou mesmo em galpões, mas solta, não em gaiola. Então, isso vai haver uma mudança. É um pouco mais caro? Mas alimento um pouco melhor também. Ou seja, o Brasil está se consolidando como um dos grandes produtores de ovo. Nós temos milho e farelo de soja, que são duas coisas básicas na produção. Alimentação. E então o ovo está aumentando 8,6 num ano, para um país que produz na faixa de bilhões de dúzias. E com tantos problemas do setor no ano passado? Né? Em maio o caminhoneiro deu uma parada, deve ter ido muito ovo para o lixo lá, em função da dificuldade. Muita gente deixou de engordar de fazer o pinto para engordar e preferiu fazer a produção do ovo mesmo para consumo. Também, né? Também. Então, o ovo, o Brasil tem um espaço grande, só que a exportação de ovos é uma exportação um pouco mais complicada. Havia ovos industrializados vendendo para a indústria de alimentos no mundo inteiro. O Brasil tem uma condição excepcional nisso aí, o Brasil é campeão nisso aí. Agora, essa questão de mudança de local, como produzir, essa é uma coisa que veio para ficar. Vai haver uma pressão muito grande em cima da questão da produção de ovos com galinha em gaiola. Legal. Obrigado, João. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre o mercado do frango, já que nós estamos citando, e do milho também. Como é que estão os preços do milho? Já vimos que o preço do milho, que estava em alta, começou a ter uma reviravolta esse mercado. Já depois do intervalo. 7h08, horário de Brasília, reviravolta no mercado do milho. A informação é do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Confira as informações. Os preços do cereal, que estavam em alta desde o início de novembro do ano passado, agora estão caindo no mercado brasileiro. De acordo com os pesquisadores do centro, a pressão é resultado do avanço da colheita da safra de verão e do bom desenvolvimento da segunda temporada, que gera expectativa de oferta elevada. Segundo o CEPEA, a menor competitividade do cereal brasileiro no mercado internacional também influencia as baixas internas. Após ter atingido no início de março o maior patamar nominal desde agosto de 2018, quando a cotação chegou a R$ 40,45 a saca de 60 quilos, o indicador Esalq BMF Bovespa para a região de Campinas registra quedas sucessivas. De 8 a 15 de março, a baixa é de expressivos 6%, com o indicador fechando a R$ 39,61 a saca de 60 quilos na última sexta-feira, dia 15. Os preços também caíram em outras regiões, como o Oeste Paranaense e Maracaju, Centro-Sul de Mato Grosso do Sul. Já estamos aqui com a Sara, em São Paulo. Sara, como é que fechou o mercado do milho hoje?
Mais uma vez em queda, acompanhando aí essa tendência citada pelo CPEA, Zaidan. Hoje a desvalorização do milho no mercado físico, aí, conforme o indicador, para Campinas e região, é de 0,13%. Com isso, o milho está no patamar dos R$ 39,56 a saca, ou seja, recuperando aqueles patamares vistos no início do mês de fevereiro, mês em que o cereal acumulou uma queda acima dos 7%. Nesse momento, a queda para o milho no acumulado do mês de março está um pouco acima de 6,5%. E no mercado futuro, hoje também os principais contratos mais próximos aí para o mercado do milho apresentam variações negativas entre 1,5% e até acima dos 2%. O milho, portanto, em queda no mercado físico, conforme o indicador CPEA, e no mercado futuro, aí na Bolsa de Valores. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostra uma alta hoje para o preço do milho em Uberlândia, Minas Gerais. A variação positiva é de 1,35% e, com isso, o valor da saca em Uberlândia hoje aparece por R$ 37,50. Já passamos para a cotação do suíno vivo no estado de Santa Catarina, onde há uma nova alta no dia de hoje, uma alta acima de 1% para o suíno vivo em Santa Catarina, hein? Com isso, o quilo do animal vivo por lá está em R$ 3,63 no indicador CPEA e agora acumula uma alta de quase 7,5% no mês de março, aí, ao encontro também nas informações trazidas agora há pouco pelo João Pedro Cuti Dias. Enquanto isso, hoje o frango aqui no estado de São Paulo, o frango congelado tem uma queda de 0,87%, mas ainda assim, no acumulado do mês de março, o frango tem uma alta acima dos 7%. Com isso tudo, o quilo do frango congelado aqui no estado paulista está em R$ 4,55, conforme o indicador CPEA. A ideia é com você. Já que você está aqui conosco, vamos ver o fechamento do mercado pecuário no que se refere aos indicadores de preço apurados pelo CPEA. Quais são os números de hoje, Sara? Zaidan, para o mercado do boi gordo, mais uma valorização importante. Hoje, inclusive, a Agrifato Consultoria ela fala que o consumo interno deverá direcionar o mercado nos próximos dias, especialmente porque o frango está subindo, a carne suína também está subindo e isso aumenta a competitividade entre as proteínas. Hoje, a valorização da arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA, é de 1,5%. Com isso, olha só, Zaidan, a arroba hoje avança para os R$ 154,30 aqui no estado de São Paulo, falando do mercado físico. No acumulado do mês, a valorização da arroba está em 2,73%. O bezerro em Mato Grosso do Sul também tem uma leve alta hoje de 0,10%, subindo, portanto, para o patamar de R$ 1.252,09 por cabeça e diminuindo a queda no acumulado do mês, que agora está em 1,73%, conforme o indicador CPEA. Saída por último aqui rapidinho, no mercado futuro, o boi gordo hoje ele tem queda nos principais contratos mais próximos, mas o vencimento de outubro, mais uma vez, termina a sessão de hoje em alta, uma alta acima de 0,5%, que eleva o preço da arroba para esse vencimento para os R$ 158,45. Esse foi o fechamento, então, do mercado pecuário para essa segunda-feira, nesse início de semana. É com você, Zaidan. Legal, obrigado, Sara. Depois do intervalo comercial, a finalização do Shopping Cenepol Tamar, aqui no programa. Até já. 7h15 no horário de Brasília. Eu disse agora há pouco, antes do intervalo, que nós faríamos a finalização do Shopping Cenepol Tamar. Shopping que começou com uma venda relâmpago, já uma marca aqui do Canal do Boi. Na semana passada vendeu quase toda a oferta do Cenepol Tamar. O Cenepol, você sabe, é uma raça especializada na produção de carne. Mas tem leilão hoje à noite aqui, logo depois do programa, na Batida do Martelo, com realização da Central Leilões. Vamos então a Araçatuba, 7h16, com o nosso amigo Lourenço Campo. Lourenço, sobrou o que para vender hoje à noite no leilão, hein? Olá, Jorge Zaidan, muito boa noite. Muito obrigado pelo espaço aqui no seu programa. Rapaz, nós seguramos para vender hoje um lote de 30 matrizes excepcionais do plantel do Cenepol Tamar. Realmente uma oferta para lá de qualificada que estaremos colocando à venda hoje pela melhor oferta na condição do leilão que fecha com chave de ouro essa semana de bons negócios
com o Tamar Senepol, tá ok? Bom, a Alfa Assessoria é quem assina o nosso leilão, está aqui com a gente o Ricardo, e o Ricardo vai trazer as informações mais detalhadas desses 30 lotes, né, Ricardo? Lembrando que dos 30 lotes, 25 são fêmeas que seguem com prenha expositiva e que eu estou observando aqui vão parir rigorosamente dentro da estação de monta, o que é uma coisa muito bacana para você que quer comprar. Boa noite, Lourenço. Boa noite, Jorge. Boa noite aos amigos do SBA. Esse foi um dos principais características do Senepol Tamar em ofertar realmente fêmeas de qualidade, fêmea com a garantia de fertilidade, todas com prenhez do início da estação, fêmeas que irão parir agora entre julho e agosto, então realmente é um gado que está dentro da estação, um gado dele todo de fertilização in vitro, filhas de doadoras, então realmente o que tem de melhor aí dentro da raça Senepol, dentro do Senepol Tamar, está colocado hoje na venda desses 30 lotes em comemoração aí dos 10 anos de criatório do Senepol Tamar, Lourenço. É com chave de ouro que o Senepol Tamar faz essa comemoração aqui com a gente. Hoje nós vamos fechar essa venda com chave de ouro. O Cláudio Gasperini, que vai ser o leiloeiro, está aqui com a gente já. Vamos rodar a imagem de alguns lotes aí para o pessoal de casa. O canal pode pôr o lote 26, que é o lote que vai abrir o leilão aí. Lote número 26, olha que puder rodar as imagens do lote 26. Lote número 26, deixa eu achar ela aqui, ó. É a Djalma FIV 714 Tamar, que nós vamos vender. Filha do CN 1029S, meu querido Ricardo. Olha que show, hein? Olha que show de novilha, Lourenço. A novilha aí da geração 2016. Sim. Já vai com prenhez positiva do início da estação, dos grandes touros de central do Senepol Tamar, né? Touros que foram ganhadores de provas de desempenho e que touros contratados por central de inseminação e que faz aí a cobertura desses animais aí totalmente a campo. E essa fêmea também é uma fêmea de um comprimento muito extraordinário, pelo zero, totalmente adaptada. Espetáculo. Criada no pasto, realmente para mostrar aí a qualidade dos 10 anos do Senepol Tamar, desse grande evento aí em comemoração a esses 10 anos de criatório. Na venda de fêmeas rústicas, Ricardo, eu quero me atrever a dizer que é o melhor leilão que eu já vi da raça Senepol, sem dúvida nenhuma, né? Uma oferta espetacular. O que me chamou a atenção hoje pela manhã nós tivemos juntos aqui, vocês fazendo a hora de entrada e observando ali acionamento de cliente, o trabalho prévio do leilão. Nós vimos o filme, o VT, de todos os lotes. Impressionante a correção de apruma, correção de linha de dorso. São animais realmente da prateleira de cima. É leilão para quem quiser comprar, investir na melhor genética do Senepol e até pensar futuras doadoras para plantel, né? Com certeza. Todas elas têm critério de futuras doadoras, né, Lourenço? Certo. Animais jovens, esse é da geração 2016, empreou no comecinho da estação, vai parir em julho e agosto de 2019. Aí o comprador pode direcionar ela no seu trabalho dentro da fazenda, né? Se ele pode usar semi-sexado de macho, fazer alta produção de touros, porque realmente o que nós precisamos é essa fêmea de qualidade. E vamos chamar mais um lote, pode ser o lote número 41, que o amigo vai observar o mesmo biotipo animal. Entra um animal, sai outro, e o biotipo de carcaça, convexidade de costela, comprimento de costela, continua o mesmo. Espetáculo. A gente pode observar aí mais uma fêmea da geração, essa da geração 2015, um pouco mais velha, mas com o mesmo biotipo de carcaça. Então, o que isso demonstra? O critério que o seu Ayrton tem em selecionar, em descartar animais, porque realmente o que faz isso é o olho do criador, né? Exatamente. No que o criador tem em mente, do que o tipo de gado que ele quer. E essa já é uma filha de um touro Tamar. Temos do Tamar 45, filha exatamente. do Tamar 45, mostrando toda a qualidade de produção do que essas fêmeas estão prenha. Então, realmente, a maioria delas está prenha do Tamar 45 e do Tamar 56, que foram dois destaques em prova de desempenho da raça Senepol. E aí, mostrando já a produção do Tamar 45, para os amigos terem uma ideia aí, o que o ventre dessas matrizes aí poderá nascer aí uma irmã ou um irmão dessa grande matriz aí na tela. Espetáculo de matriz. E olha, e ela está prenhe, esse lote número 41 especificamente, está prenhe do Durk da Tamar, previsão de parto para setembro. Eu posso pedir um lote aqui, ó. Vamos chamar o lote número 61, que é uma vaca que é muito importante no plantel Tamar, é a Tamar 064, ela fez base aqui para esse plantel. Ó, que turbo de vaca, né? Já é de geração 2013, vaca que já doou embrião para o plantel, enfim, tem um histórico lá todo muito especial dentro da fazenda. Essa vaca nós tiramos dela do time de doadoras lá do Senepol Tamar.
ela o lote 61 e também o lote 54, também foi pinçada lá do time de doadoras do Cenepal Tamar, justamente para quem quer, para quem já é criador ou para quem já tem a intenção em fazer fertilização in vitro, poder utilizar essa doadora no seu rebanho, porque realmente é a doadora que tem produção de embriões comprovadas, então um amigo de casa pode levar com total garantia do Cenepal Tamar e produzir os embriões aí dentro da sua casa. Exatamente, é uma vaca espetacular. Nós vamos ter vacas desse calibre, tem várias, viu? O pessoal que está vendo aí, só para corrigir o peso dela, são 676 quilos e não os 476 quilos que está ali na tela, só corrigindo. Se o canal puder mudar ali, pode colocar leilão Cenepal Tamar, porque o shopping foi encerrado ontem, pode colocar aí leilão Cenepal Tamar. É isso daí. Leilão Cenepal Tamar é hoje, 20 horas e 30 minutos estaremos aqui e mantendo as mesmas condições comerciais do nosso shopping, condição de pagamento vocês já estão vendo ali. Rapaz, como é que tá ligeiro esse canal? Leilão, já está certo, corrigido lá. Ó, então nós teremos condição de pagamento, essa está ali na tela, são 6 parcelas duplas e depois 24 individuais, você vai ter 36 parcelas, condição de frete especial demais, hein? Comprando 2 animais, você recebe em casa em toda a malha rodoviária nacional. As exceções são os estados do Acre, Amazonas, que você retira, um nortão, né? Acima do Acre, você retira em Porto Velho, em Rondônia. E no Pará, você retira até Marabá, tá bem? Demais estados, atenção pessoal do Nordeste. O Nordeste que vive um momento de muita... de muito ânimo, né? Tá chovendo muito bem lá esse ano, recomposição de rebanho a todo vapor. Quem quiser produzir o seu Cenepal e depois ter um mercado garantido lá no Norte e Nordeste, pessoal do Nordeste, é leilão para vocês comprarem, viu? 2 animais só, você recebe em casa e o frete é por conta do Cenepal Tamar, tá bem? Ricardo, muito obrigado pela participação. Seguimos aqui na expectativa do grande leilão, viu, Zaidan? Daqui a pouquinho estaremos ao vivo aqui, o Cláudio Gasperini aqui com a gente, o Ricardo Xoxá e eu, toda a equipe da Central Leilões, conduzindo a venda desse grande leilão, tá ok? Zaidan, um abraço, muito obrigado pelo espaço, meu querido, valeu! Vamos, opa, fechou. Legal, muito obrigado, Lourenço Campo e também Ricardo Xoxai. Eles falaram que nós não estamos mais... O shopping já acabou, com venda, um sucesso na semana passada. E hoje a finalização de tudo isso no leilão a partir de 8h30 da noite no horário de Brasília. Mostra um pouquinho mais o gado para a gente acompanhar o que será ofertado hoje à noite aqui no Canal do Boi. Agora são 7 horas e 25 minutos no horário de Brasília. Vamos dar uma olhada nos números do GPB, balizador de preços do boi gordo. 7 horas e 25, balizador de preços do boi gordo, com números passados para o pelo pecuarista na semana passada, de 11 a 15 de março. Você tem a cotação de São Paulo, à vista com Fundo Rural, o preço informado, a média, R$ 154,69. R$ 154,69. Nenhuma bonificação foi informada, portanto, a média ficou em R$ 154,69, com pagamento à vista com o Fundo Rural. A escala média de São Paulo ficou em 5 dias e meio, 5,7 dias. São números fornecidos pelos pecuaristas. Aliás, essa é a característica do balizador de preços do GPB que nós mostramos aqui. Segundo a diretoria técnica do GPB, na semana passada, no período de 11 a 15 de março, até sexta-feira, a escala média dos estados informados aumentou 6,2% na comparação com a semana anterior. Os preços seguiram firmes e tendo alta em alguns estados informados. O varejo, segundo o Luiz Zilo, que é diretor técnico, o coordenador do balizador,
sinaliza altas nas carnes de frango e suíno, com isso mantendo boa expectativa no aumento do consumo da carne bovina. Portanto, nós temos então essa expectativa de aumento de consumo, temos ofertas muito limitadas e a indústria frigorífica tem que remunerar melhor o produtor. As indústrias hoje estão com estoques baixos e precisam manter preços mais altos para comprar bois. A expectativa é de que nesta semana, nós já falamos aqui, mas vamos reforçar, nós tenhamos reajustes positivos, principalmente para machos inteiros. Nós já vimos os números de São Paulo, né? A escala diminuiu quase 2 dias. Põe novamente, por favor, a tela de São Paulo, para a gente acompanhar. Os números informados pelos pecuaristas paulistas apontam que essa escala diminuiu quase 2 dias, ficando na média, que você vê, de 5 dias e meio. E arroba média R$ 154,69. Vamos para a Praça de Minas Gerais, aumento de 0,34% no preço da arroba na semana passada, comparada com a semana anterior. O aumento ocorre por 2 semanas seguidas na Praça Mineira. A escala média caiu 1 dia, está em 3,1 dias. Uma curiosidade que vem se mantendo em Minas Gerais. 7 horas e 28 minutos. Muitos negócios informados pelos mineiros têm mostrado a transferência de abates das Minas Gerais para frigoríficos do estado de São Paulo. Valor à vista, você viu, R$ 149,48. Vamos para Mato Grosso agora. Também reagiu bem ao preço da arroba do boi comum. Valor de R$ 142,10 à vista, com fundo rural, escala média relativamente alta em relação a outros estados, 7 dias. O estado manteve-se sem bonificações. Vamos ver Goiás agora. Como das últimas semanas que nós mostramos aqui, somente com informações de abates de lotes de fêmeas. Uma característica das informações dos goianos para o balizador, abate de fêmeas. Mas nós temos o preço aí do macho inteiro também, só para não passar batido. Vamos ver o preço para o boi comum, ficou em R$ 144,39, escala de 5,5 dias. O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã, 5:06, no horário de Brasília. Fique agora com o Éder Campos e o nosso Na Batida do Martelo. Até amanhã.